História de hoje: Ambição perigosa. Epílogo. Se você não assistiu a primeira parte dessa história, acesse o link na descrição do vídeo. Apesar do medo, ambas ficaram muito curiosas com o fato do índio dizer que o lobisomem foi seu amigo e insistiram em saber mais detalhes sobre o monstro. Seu amigo? Como assim? Explique isso pra gente, por favor. O índio, enquanto tentava consertar a bicicleta, contou para as meninas sua história, que era inacreditável. Há alguns anos, Álvaro e 4 amigos que faziam parte da mesma tribo descobriram uma jazida de ouro escondida naquela região. Essa jazida era guardada por um senhor de muita idade. Os 5 jovens índios, guiados pela ganância, expulsaram o idoso e começaram a extrair o metal. Aos poucos juntaram uma pequena fortuna. Quando os índios, agora com muito dinheiro, voltaram para sua aldeia, o cacique os expulsou, dizendo que haviam desonrado sua tribo com aquelas atitudes ambiciosas de homens brancos. Os 5 jovens índios não ligaram, pois poderiam voltar e continuar a retirar mais ouro daquela jazida. Com parte do valor, os índios construíram aquela casa e se estabeleceram naquele lugar para retirar o máximo de ouro possível. Foram 2 anos de muita fartura. Conseguiram uma grande quantidade de ouro que vendiam de forma clandestina, livre de qualquer imposto. Porém, uma noite, enquanto descansavam na casa, um barulho na mata chamou a atenção dos índios. Uma espécie de rugido que ia aumentando. Eles tinham espingardas e se armaram, esperando o que estava fazendo aquele barulho aparecer. Foi quando 3 dos rapazes decidiram procurar o que era aquilo. Álvaro e um amigo ficaram na casa. Quando os outros 3 índios entraram na mata, o rugido cessou e um silêncio incômodo tomou conta. Mas logo o silêncio deu lugar a barulhos de tiros de espingardas e gritos de desespero dos rapazes. Sem saber o que havia acontecido, Álvaro e seu amigo se trancaram na casa e passaram a noite em claro tentando escutar e entender o que havia acontecido. Naquela noite não se escutou mais nenhum barulho e nenhum dos 3 índios retornou à casa. Pela manhã, Álvaro e seu amigo entraram na mata para procurar seus companheiros, mas só encontraram muito sangue e pedaços rasgados de roupas espalhadas por uma grande área. Uma visão nada agradável. Os 2 rapazes não sabiam o que tinha atacado seus colegas. Naquela mata havia alguns predadores, mas seria impossível aquela cena aterradora ter sido construída por um animal comum. Os 2 índios decidiram ir embora dali o mais rápido possível. Pegaram suas bicicletas e partiram pela trilha. Mas antes que pudessem se distanciar, o amigo de Álvaro caiu no chão. Estava com a cabeça sangrando. Ele havia recebido uma pedrada na cabeça. Álvaro viu a pedra no chão, era muito grande. Tentou levantar seu amigo e o levou de volta para casa. Cuidou do rapaz que estava muito debilitado. A pedrada foi mais grave que poderia imaginar. Mas Álvaro não só estava preocupado com o amigo, mas curioso em saber quem havia jogado aquela pedra tão grande. Quem teria forças para jogar aquilo da mata? Quando a noite caiu, o rugido recomeçou. Estava mais alto dessa vez. Seja lá o que fosse a criatura, estava mais perto da casa. Álvaro pegou sua espingarda, ficou observando a mata pela janela, tentando descobrir a origem daquele ruído. E finalmente descobriu, pois aos poucos
Uma enorme fera surgiu da mata, andando devagar como um homem. Mas não era um homem, pois tinha mais de 2 metros de altura, braços compridos, corpo forte, peludo e uma cabeça animalesca. Tal criatura não parecia com nada que os índios conhecessem. Os índios daquela região contavam histórias sobre um ser maligno que habitava aquelas matas e que os homens brancos chamavam de lobisomem, e que era aquilo que estava na frente do rapaz e que havia tirado a vida de seus colegas. O monstro parou a uma certa distância da casa, pois havia percebido Álvaro olhando para ele. O monstro não desviava o olhar do rapaz. Por fim andou para o lado para pegar uma pedra grande e arremessar contra a casa. Álvaro não sabia o que fazer, pois o monstro pegou outras pedras e as arremessava, danificando as paredes da casa cada vez mais. A dúvida do índio foi sanada. Foi aquele monstro que jogou a pedra que acertou seu amigo. Álvaro deu um tiro contra o monstro, que caiu no chão, mas logo se levantou. Com fúria nos olhos, o animal correu e, como um trem desgovernado, arrebentou a porta da casa, invadindo o lugar. Álvaro tentou dar outro tiro, mas o monstro foi mais rápido. Desarmando com uma patada forte, o índio apenas poderia esperar a morte chegar. Mas seu colega, ainda atordoado com a pedrada, tentou ajudar. Ele investiu contra o monstro com uma faca, o golpeando, mas não foi suficiente, pois a criatura o mordeu forte no pescoço. Álvaro teve a reação de recuperar a arma e atirar na criatura enquanto o monstro mordia seu colega. O tiro estourou a cabeça do monstro, que caiu pesado no chão. O meu amigo não faleceu com a mordida da besta. Consegui tratar aquele machucado, mas ele não era mais o meu amigo. E logo, nem humano mais ele era. O rapaz ficou em silêncio e as meninas perceberam que aquele monstro da noite anterior se tratava do índio que sobreviveu ao ataque. Por muito tempo, fiquei nesse lugar como refém desse monstro. Há poucas vezes que eu tentei fugir à luz do dia, eu era impedido, pois ele jogava pedras e troncos. Eu quase morri muitas vezes e todas as vezes ele rondava a casa para me atacar. E por muitos anos eu pensei numa coisa. Tudo começou quando expulsamos o velho da Jazira de Ouro, e eu acho que o velho sempre foi o maldito lobisomem que minha tribo contava as histórias. Depois de ouvir tudo aquilo, as irmãs ficaram mais angustiadas em sair daquele lugar o mais rápido possível. Mas a história do índio deixou uma ponta solta. Álvaro disse que o monstro só atacou depois de 2 anos que os índios expulsaram o velho. Afinal, por que cargas d'água ele esperou tanto tempo? Afinal, ele poderia atacar e reaver sua jazida no momento que quisesse. Álvaro continuava a consertar a bicicleta, mas não conseguiu terminar. Cláudia estava angustiada. Apesar de sua perna já estar boa para caminhar, ela não se sentia bem, andava de um lado para o outro e sua tensão só aumentava. Foi quando ela viu um rastro de moto que ia em direção aos fundos da casa. Polly, olha isso. Será que tem uma moto aqui? Poliana calmamente seguiu o rastro e viu uma moto escondida nos fundos da casa. Senhor, essa moto aqui funciona? O quê? Que moto? Eu não tenho moto nenhuma. Como não? Tem uma moto ali atrás que o senhor pode usar para pedir ajuda ou até mesmo fugir daqui. Não. Olha, senhor, nós temos que sair daqui antes que aquela coisa volte. Tá que pariu! Eu já disse que não! Inferno! Tu és surda ou burra? O grito do homem fez as meninas se assustarem, afinal, por que ele não queria usar a moto? Vocês não entendem! Eu já teria saído daqui há muito tempo, mas ele não deixa. Entenda uma coisa, ele sempre está nos olhando e está na mata agora, esperando a noite cair para atacar. Várias vezes eu tentei sair daqui com essa moto, mas ele sempre me atacou jogando pedras e troncos. O desespero de Cláudia só aumentava. O monstro estava lá na mata, olhando para eles. Poliana olhava para a mata, mas não conseguia ver o bicho, mas ele estava lá.
Tal pensamento causava calafrios. O tempo passava e logo a noite ia cair novamente. E o índio não conseguia consertar a bicicleta. Poliana já estava desconfiada daquilo, afinal, consertar uma bicicleta não era tão demorado assim. Mana, vou pegar minha bicicleta e encontrar o grupo. Ei, tu não vai me deixar aqui sozinha? Tá louca? Não precisa se preocupar. O senhor Álvaro vai te proteger daquele bicho. De jeito nenhum. Agora eu tenho mais medo desse índio doido do que de lobisomem. Poliana esboçou um sorriso devido ao comentário da irmã, mas ela sabia que Álvaro não era mais confiável, pois ele escondeu e mentiu sobre o fato de haver uma moto ali. Quando o sol já estava quase se pondo, Poliana perdeu a paciência e falou de um jeito mais agressivo. Olha, senhor, já chega. Que demora desgraçada é essa para consertar uma porcaria de bicicleta? A gente vai pegar sua moto e encontrar nossos colegas. Prometo que volto e devolvo essa porcaria de moto. O índio se levantou bruscamente e jogou a bicicleta contra a Poliana, a derrubando no chão. Polly, meu Deus, tá maluco? Por que fez isso, seu desgraçado? Vocês nunca vão sair daqui! Nunca! Entenderam, suas vadias desgraçadas? Ontem vocês foram inúteis pra mim, mas agora vão me servir direitinho. Seu bosta infeliz, vai se arrepender disso. Como assim vamos servir pra você? Tenta encostar a mão em mim pra você ver. Se eu não te arranco os ovos. Não era nada disso, sua idiota. Ontem eu escutei o grito da sua irmã e fui ver o que era. Cheguei e vi vocês na trilha sentados no chão. Foi então que pensei que o grito iria atrair o bicho também. Fiquei escondido esperando ele aparecer. Quando ele finalmente viu vocês, eu dei um tiro, mas errei por causa da escuridão. Eu deveria ter esperado ele atacar vocês, seria mais fácil de acertar. Então decidi que iria cuidar de vocês e usar de isca novamente. Mas hoje vou esperar ele atacar vocês. Só que dessa vez vou fugir com a moto enquanto ele estiver distraindo, brincando com vocês. O desespero tomou conta das irmãs. Aquele homem não se importou com elas em momento algum. Eram apenas carne para dar de refeição ao monstro. O índio puxou uma faca que estava com ele e ameaçou cortar as meninas. Pegou a corrente da bicicleta e prendeu as duas pelos pés. Então era isso que ele estava fazendo esse tempo todo. Estava enrolando para a noite chegar, tirar a corrente e prender as meninas. Deixando as irmãs sentadas no chão com os pés presos, o índio entrou em casa e logo saiu carregando aquele saco cheio de pedras que estava no quarto. As meninas finalmente descobriram o que era aquilo. Filho da puta! Então era isso! Tava escondendo esse monte de ouro pra fugir e ficar rico. Agora entendi por que o lobisomem esperou 2 anos pra atacar. Ele é igual a vocês, só queria o ouro. E quando juntaram bastante gente, ele apareceu pra roubar tudo que vocês tinham roubado dele. Você não presta. Tenho certeza que deixou seu amigo ser mordido pelo monstro de propósito para ficar com todo esse ouro. Você usou ele de isca também para matar o primeiro lobisomem. Mas por que não matou seu amigo quando viu que ele estava vivo? Ah, eu sei por quê. É porque você não passa de um covarde. Não teve culhões para matar teu amigo, mas teve para jogar na boca do monstro. Você não presta. Por isso que tua tribo te expulsou, seu monte de lixo. É isso mesmo! Aquele lobisomem é o reflexo de tudo de podre que você e seus amiguinhos fizeram. Não passam de covardes, egoístas e gananciosos. Cala a boca, suas pirralhas! O lobisomem surgiu sem que ninguém percebesse sua aproximação. O índio teve apenas uma reação de covardia, que era a sua natureza. Pega elas! Ah, ali! Pega essas vadias! Mas o monstro não tirava os olhos do índio. Apesar de ser uma fera, aquele lobisomem sabia muito bem quem era seu verdadeiro inimigo. O índio que o condenou a viver para sempre naquela forma animalesca. Álvaro correu e entrou na casa, trancando a porta. O monstro batia forte na porta, tentando entrar de qualquer forma. As garotas, desesperadas com aquela situação, tentavam se livrar da corrente que as prendiam. Porém, o lobisomem voltou sua atenção para elas.
Poliana conseguiu se soltar, mas não havia nada que pudesse fazer. O monstro estava indo em direção a elas e dessa vez não iria deixar que vivessem. Álvaro conseguiu atingir o monstro pelas costas, o fazendo cair no chão. Poliana aproveitou o momento para ajudar Cláudia a se soltar, pois com certeza o índio iria atirar nelas, depois que sua história de covardia não era mais segredo para ninguém. E ela estava certa, pois o índio se aproximou das garotas apontando a espingarda, esquecendo do lobisomem. Mas o lobisomem não esquecera de seu amigo traidor. Se levantou e atacou o índio sem que ele percebesse. O monstro usava suas garras para rasgar a carne de Álvaro, enquanto o índio gritava de desespero e dor. Poliana conseguiu soltar sua irmã e a puxou para pegarem a moto e fugirem dali, mas antes que pudessem ligar a moto, o lobisomem rosnou e se aproximou delas, impedindo a tentativa de fuga. O monstro encarava as meninas, que desesperadas nada faziam, apenas esperavam pelo golpe final. Mas um pensamento passou pela mente de Cláudia, uma última tentativa de se salvarem. A garota empurrou a moto que caiu no chão, fazendo o saco se abrir e espalhar todas as pedras de ouro. O monstro viu todas aquelas pedras e ficou paralisado, olhando aquela fortuna no chão. Por um instante, a ganância que ainda existia naquela criatura floresceu e as irmãs escutaram o monstro falar. Ainda existia um pouco de humanidade naquela criatura. O monstro se abaixou e começou a pegar as pedras. As garotas levantaram a moto e Poliana tentava dar a partida, mas a moto não funcionava. A garota não desistiu, continuava insistindo. Precisava aproveitar enquanto o monstro estava distraído. Mas Álvaro também aproveitou a distração do lobisomem e pulou nas costas dele, cravando sua faca da garganta do monstro, que se contorceu no chão engasgado com o próprio sangue. Mesmo estando muito machucado e sangrando muito, o índio se jogou novamente em cima do lobisomem e o golpeou várias vezes com a faca. E nessa fúria, a cada estocada, o índio gritava: Ouro é meu, desgraçado! Meu! As irmãs ficaram abismadas com aquela cena, pois o índio estava em um estado horrível, com a pele toda rasgada e banhado no próprio sangue, mas sua ganância em ficar com o ouro o fez ter forças para matar o lobisomem. Depois que as forças de Álvaro acabaram, o índio caiu no chão. Ele já não tinha força alguma para ficar em pé, apenas se arrastou com muita dificuldade até chegar no ouro, que estava espalhado. Abraçou aquelas pedras como se fossem suas amantes e disse em uma voz fraca: Consegui! O ouro é só meu! Eu sou rico! Eu sou o cara mais rico desse mundo! Todo o ouro do mundo é meu! Sou meu! E apagou, não restando mais nenhuma fagulha de vida em seu corpo. Vendo aquela cena triste, as irmãs desistiram de tentar ligar a moto. Pegaram a espingarda, a lanterna e resolveram seguir de volta à vila de pescadores, a pé mesmo, pois era mais perto do que tentar chegar à aldeia onde os ciclistas estavam. Contudo, antes de partirem, as garotas olharam para todo aquele ouro espalhado e ficaram tentadas a levar um pouco. Mas tal pensamento logo se desfez ao ver também aqueles cadáveres no chão junto àquela fortuna. Pensando que ambas poderiam estar mortas agora por causa daquele ouro, uma fúria cresceu em Poliana, que gritou: Dinheiro! Ganância! Será que é só pra isso que a humanidade sabe viver, porra? A gente quase morreu por causa dessa droga de ouro! Polly, vamos embora daqui, por favor. Eu não aguento mais isso. Poliana se acalmou e ambas caminharam em direção à estrada. No caminho, as irmãs nada conversaram, pois estavam muito exaustas e chocadas com a experiência. O sol estava quase nascendo.
As garotas já estavam vendo ao longe a vila de pescadores. Ambas pararam, se olharam, se abraçaram, chorando de alívio, de alegria, pois estavam livres e vivas. Poliana pedia perdão à irmã por ter insistido em vir, mas Cláudia não sentia qualquer rancor da irmã, pois tudo havia acabado bem para elas. O barulho das caminhonetes trazendo seus colegas crescia ao longe na estrada. Poliana e Cláudia juraram nunca contar sobre o ocorrido. Tudo o que aconteceu deve ser mantido longe do conhecimento das pessoas, pois aquele ouro deve ser esquecido naquele lugar maldito. O verdadeiro mal não está no ouro, mas sim no coração consumido pela ambição e poder, independente se você é uma pessoa ou uma fera. Narração: Tami Macedo, com a participação de Maria Ângela, Manuela Alessi e Francimar Colecionador.